Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Universidade, Luta de Classes e Soberania Nacional. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Tiago, conhecido, o vulgo, né? Como diria aquela música do BK, o vulgo chavoso da USP, deu uma entrevista para Inteligência Limitada, uma entrevista muito boa, acabei de assistir ontem. E tem um trecho que Tiago fala sobre a universidade brasileira que eu achei muito bom. Vale a pena a gente refletir e pensar várias coisas sobre o tema. Aliás, um informe para talvez alguém que não saiba e tal. Alguns anos atrás, eu e Tiago, a gente teve uma treta pública e tal, se bloqueou por erro meu, inclusive. E aí a gente conversou, eu pedi desculpas a ele, tá tudo certo, a gente fez as pazes, tudo tranquilo. Venho acompanhando o trabalho do Tiago, ele vem fazendo um debate muito importante sobre vários temas, em particular, por exemplo, revogação do novo ensino médio, né? Tiago vem travando uma batalha fundamental, palestrando em todo canto, conversando com a estudantada, é um cara que cumpre uma função muito importante na luta de classes no Brasil. E aí, Tiago, ele vai fazendo uma reflexão sobre a experiência dele na USP, e a partir disso ele faz um debate sobre a universidade como um todo, a universidade no Brasil, que acho que vale muito a pena a gente acompanhar e aprender juntos e debater algumas coisas importantes, né? Deixa eu abrir aqui. Não tô aqui pra, sei lá, passear, né? Porque às vezes a gente vai num passeio na escola, em algum lugarzinho da horinha ali, pá. Eu não tô aqui fazendo um passeio da escola. Pra valer o negócio. Eu não tô aqui muito menos pra trabalhar, eu tô aqui pra estudar. Esse lugar agora é tão meu quanto várias pessoas que passaram por aqui. Parça, cada dia eu descubro mais alguém famoso, assim, que estudou ali na USP, né? Porque igual eu falei aqui no momento, a USP ela foi criada pra elite paulista. Ela foi criada pra formar os filhos da elite pra mandarem no país, né? Inclusive a fundação da USP, ela vinha ali dos anos 30, né? Antes tinha sido criada a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ela é a mais antiga do Brasil, fundada em 1827, tem quase 200 anos. E em 1934 é fundada a Universidade de São Paulo. Ela é fundada naquele contexto dos anos 30, onde a elite paulista estava com receio de perder essa hegemonia dela sobre o Brasil, esse poder que ela tem sobre o Brasil. Por quê? As décadas anteriores foram daquela chamada política do café com leite, né, onde se revezava na presidência algum cara da elite de São Paulo e alguém da elite de Minas, né? Então, café com leite porque o café simboliza a elite paulista e o leite a elite mineira. Então, essa troca de poder, até que em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência, sendo que ele era do Rio Grande do Sul, e ele meio que quebra esse ciclo, né? Essa alternância. E a elite paulista fica meio pá, tá ligado? Ela vai fazer uma forte oposição ao governo do Getúlio Vargas, vai ter guerra aberta, vai ter várias coisas, né, que eles chamam de revolução, várias formas da elite paulista se opor, né? Não que eu esteja defendendo Getúlio Vargas, muito pelo contrário, mas eu quero dizer que a elite paulista se opôs ali a ele, e parte do que a elite paulista fez para evitar perder esse poder dela e continuar com essa hegemonia, com toda essa dominância sobre o Brasil, foi a fundação da Universidade de São Paulo. Então eles fundam a Universidade de São Paulo, né? O governador na época era um cara da elite, eu não vou lembrar o nome dele, era Armando Salles de Oliveira, que inclusive é o nome do campus, Cidade Universitária hoje é em homenagem a ele. Quando você entra no portão 1 da USP, o portão principal, tem uma estátua dele e um pé de café do lado dele, né? Isso é muito simbólico. Como eu falei, o pé de café simboliza... Vamos lá, gente. Essa explicação, Tiago, é muito importante. Vamos lá. Primeiro, assim, existe muita... Como é que eu posso categorizar isso? Existem muitos comentários apressados quando a gente faz um debate sobre o que significa o varguismo na história brasileira. O que eu vou falar, como o Tiago, inclusive, muito bem colocou, não significa nenhuma defesa, nenhum elogio do senhor Getúlio Vargas, nem nada disso. Vamos fazer um debate aqui científico sobre a história brasileira. A República Oligárquica, chamada por muitos de República Velha, se caracterizava por um domínio quase que absoluto de São Paulo na Federação Brasileira, que na prática não funcionava como uma federação, a propósito, né? E aí com Minas tendo um papel secundário, mas parte ali do bloco do poder na República Oligárquica. A Revolução de 1930 é fundamentalmente um processo político de contra-oligarquias marginalizadas nesse esquema de poder, que buscam reorganizar o bloco no poder e que tem como base principal de apoio
nas classes dominantes, né, o capital industrial ainda muito fraco, mas que buscava maiores possibilidades de mando na política econômica, na organização da vida política nacional, e que tem como principal classe reinante é um conceito de Nikos Poulantzas para falar de onde vem os principais quadros da alta burocracia do Estado burguês, né? Simplificando ao máximo. E aí tem como um protagonismo muito grande o movimento tenentista, dos militares modernizadores. Então a Revolução de 30, ele não rompe o caráter oligárquico do sistema político e da estrutura de poder no Brasil, e também não rompe com a dependência e o subdesenvolvimento, mas ele promove um processo de reorganização do Estado, da economia, dando um caráter um pouco mais nacional, dando uma prioridade maior a um processo de industrialização, ainda que industrialização periférica e subdesenvolvida, e provocando uma modernização do Brasil, ainda que uma modernização conservadora. O conceito de modernização conservadora tem um largo histórico na sociologia, que é basicamente você assimilar elementos mais avançados das técnicas produtivas de gestão do poder, de organização da máquina pública, das relações sociais, sem enfrentar os traços mais arcaicos e conservadores daquela formação social. Ou seja, você moderniza de cima para baixo, excluindo o protagonismo das massas. Você faz uma modernização burocrática em que, por exemplo, inegavelmente houve um processo de modernização e profissionalização da máquina pública brasileira, mas isso sem questionar todos os elementos de autoritarismo, de mando oligárquico, de domínio das classes dominantes brasileiras, né, e da forma elitista como se estrutura o serviço público e a relação do Estado com a sociedade. Então vejam, a Revolução de 30 ela reduziu relativamente o poder da oligarquia de São Paulo no Brasil. Prova disso é que a oligarquia paulista faz o levante de 32 para tentar reagir a isso. A USP é criada nesse contexto como a forma da oligarquia paulista disputar os rumos da hegemonia político-cultural do Brasil e como forma, inclusive, de disputar vários elementos de projeto nacional inscritas ali no varguismo. Então a classe dominante paulista olha para aquela modernização, mesmo conservadora, mesmo uma modernização que exclui protagonismo popular, protagonismo da classe trabalhadora, mas olha para aquilo ali e busca criar uma teoria do Brasil, uma leitura de país que combate aquela modernização conservadora no que ela tem de nacional e no que ela tem de industrializante, né? Especialmente os aspectos industrializantes que iam para fora de São Paulo, que meio que diversificavam a distribuição territorial do aparato produtivo industrial do Brasil. A USP é criada, inclusive, com uma forte componente de importação de pensamento francês, né? A missão civilizatória francesa, então pega vários pensadores e pensadoras da França, traz para São Paulo, monta a USP para construir uma visão de Brasil paulistocêntrica contra o varguismo, defensora do caráter oligárquico e do caráter primário exportador da economia brasileira, ainda que isso não seja dito de maneira aberta, mas defensora disso, e para manter, inclusive, um elitismo forte e violento. Porque, veja, o varguismo, justamente pelo seu caráter de modernização conservadora, ele nunca combateu o elitismo, o elemento aristocrático, a violentíssima concentração de renda e riqueza da história do Brasil. Mas como ele avançou no desenvolvimento do caráter urbano-industrial da sociedade brasileira, você teve várias pessoas que saíram, por exemplo, do campo, migraram do Nordeste, do Norte, para os estados que estavam com grande desenvolvimento industrial. Essas pessoas acabaram se inserindo numa dinâmica urbano-industrial, viraram operários, passaram a se organizar em sindicatos, em partidos políticos, no PCB e por aí vai.
e se inseriram numa dinâmica, por assim dizer, dos polos mais modernos da formação social brasileira. E a partir disso, cobrando direito de voto, cobrando o direito de organizar jornal operário, cobrando direito de organizar sindicato, cobrando mudanças nas políticas econômicas e tal. Para a elite paulista, isso era inconcebível, isso era um absurdo, tá ligado? E aí, veja, não é dizer que a USP é fonte de todos os males e todos os conservadorismos do Brasil. Não é isso, vou fazer uma crítica fácil, mas inegavelmente a USP foi, durante todo o século XX, o principal centro de pensamento universitário, acadêmico no Brasil, e ela tem uma raiz profundamente aristocrática, antinacional e um polo difusor do colonialismo cultural. Então é assim, beleza, perdemos para as contra-oligarquias reunidas na Aliança Liberal e lideradas pelo senhor Getúlio Vargas. Então, beleza, perdemos na política em 1930 e perdemos nas armas em 1932. Agora a gente vai se reorganizar e vai garantir o controle das ideias. E vai garantir, inclusive, que a formação dos principais quadros para a alta burocracia do Estado saia de São Paulo com a nossa concepção, com o nosso projeto de Brasil. Então, assim, os caras entenderam a importância da disputa, da batalha das ideias de maneira genial. Porra, perdemos nas armas? Perdemos nas armas. Porra, perdemos na política, perdemos na política. Agora a gente vai acumular forças no campo das ideias, no campo de formular uma teoria do Brasil que vai ser hegemônica. A gente vai transformar o nosso poder econômico em um poder cultural e ideológico crescente e vai retomar certas posições perdidas. Quem faz um debate muito bom sobre o significado da Revolução de 30 na reorganização do bloco no poder do Brasil é o Nelson Werneck Sodré, no livro História da Burguesia Brasileira. Bota aí, Maxwell, por favor, na tela. Ele faz um debate muito bom sobre o que significou a Revolução de 30 e tal. E tem um livro também do Francisco Quartim de Moraes, que eu ainda não terminei, chegou faz poucos dias. Eu nem deveria estar lendo, porque eu estou atoladíssimo de trabalho, mas a curiosidade é foda. Eu já comecei a dar uma lida na pesquisa dele, e ele faz um debate sobre como se construiu o discurso de 1932, o que revela muito, inclusive, do que significava, né, a elite paulista, a oligarquia paulista naquele momento. Então, assim, a função da USP, quando criada, e aí eu não vou nem entrar no debate qual é a função da USP hoje, que eu não quero receber muito hate e nem ser cancelado, mas é ser um espaço de organização da hegemonia da oligarquia paulista frente ao que tinha, não vou dizer de positivo, mas eu vou... Não é positiva a palavra, porque isso é quase como um juízo de valor. O que existia de nacional, mesmo na perspectiva conservadora, mas o que existia de nacional no projeto varguista, né? Então a USP, ela é a fina flor do conservadorismo nesse momento da história brasileira, a fina flor do conservadorismo, do colonialismo cultural e de uma defesa, de uma manutenção do caráter primário exportador, agrarista da economia brasileira, né? Ele funda a Universidade de São Paulo lá nos anos 30, junto com as outras, com a burguesia paulista, né, com esse objetivo. Vamos formar quadros para continuar governando o Brasil, governando São Paulo. E de lá para cá a gente vai ver vários presidentes que se formaram lá na USP, né? Mais antigos a gente teve o Jânio Quadros, mais recentes a gente teve o Michel Temer, a gente também teve o Fernando Henrique Cardoso. Então você vê que só a gente ruim, né? Ninguém que preste, mas enfim. Então, muitos governadores aqui do estado de São Paulo, né? O Serra se formou na USP, o Maluf se formou na USP, esqueci um outro, mas enfim, né? Foram vários governadores. O Mário Covas também. E o Bruno Covas, né? Que foi o prefeito de São Paulo. O Haddad, que também foi prefeito de São Paulo, atual ministro da Fazenda. Enfim, muitas pessoas que foram ministros ou que foram e que são. É elite econômica, política, né? É isso, elite econômica, política e judiciária, né? Pensando ali na faculdade também, né? De Direito, a Sanfran, ali a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, muitos ministros, muitos juízes, desembargadores saíram de lá, né? O STF, por exemplo. O Alexandre de Moraes é de lá. Ele não só foi aluno, como ele é professor atualmente. O Alexandre de Moraes é professor da Faculdade de Direito da USP. O Ricardo Lewandowski também é. O Dias Toffoli se formou lá. A Janaína Pascoal, né, professora lá, né, deputada.
enfim, muitas pessoas que hoje comandam o Brasil, que são ou foram governadores, ministros, presidentes, prefeitos, etc, né? Então a USP ela foi fundada com esse objetivo, né? Então, por isso que ela resistiu tanto à implementação de cotas, tá ligado? Porque ela queria se manter assim, esse lugar de formação ali de uma elite. E a gente começa a entrar ali, mano, isso é uma coisa que balança aquele lugar de um jeito, tá ligado? Então a nossa presença ali dentro é uma coisa que incomoda. Tanto é que depois que a gente começa a entrar em 2018, em vez da universidade fazer coisas pra acolher a gente, ela começa a fazer coisas pra expelir a gente. Pra que a gente não tipo o quê? consiga se manter ali dentro. Gente, esse ponto é fundamental. Veja, a política de cotas trouxe uma mudança na cara da universidade muito importante e mudanças, inclusive, no próprio clima político e ideológico da universidade. Então, eu não vou citar nomes porque eu estou numa fase da minha vida que eu estou evitando problemas. Mas, por exemplo, eu conheço certos departamentos com a força do marxismo, são raros, mas existem certos departamentos acadêmicos com a força do marxismo que até 2010 era basicamente aquele marxismo pequeno burguês, que a galera se orgulhava de ler Marx em alemão, e vamos aqui ler Lukács em italiano, e sabia de có e salteado, né, o livro 2 do Capital, o livro 3 do Capital, o livro 1 do Capital, a ontologia do ser social de Lukács e não sei o que, e lia Gramsci, os cadernos do Cássaro diretamente em italiano, perfeito. Mas incapaz de falar qualquer coisa da realidade brasileira, não conhecia, não lia um Clóvis Moura, não lia Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Eliette Safiotti, um marxismo que, assim, cheio de palavras para explicar a diferença entre alienação e estranhamento nos escritos de Marx. Perfeito. Incapaz de debater política econômica no Brasil, a questão agrária, a violência policial, o genocídio da população negra, o papel da renda da terra na acumulação capitalista dependente brasileira, como é que se dá a exploração concretamente da força de trabalho no Brasil, a relação campo-cidade no país, a questão militar, a questão da soberania nacional, a identidade nacional brasileira e a relação disso com o colonialismo cultural, enfim. A mudança do público da universidade provocou uma transformação importante. Então, por exemplo, para mim não é coincidência que cresceu mais o espaço. Por exemplo, pense no serviço social, que é o curso no Brasil que tem uma aproximação maior com o marxismo. O espaço maior que existe hoje no serviço social para ler e debater figuras como Clóvis Moura, para ler e debater figuras como Rui Mauro Marini, para ler e debater figuras como Lélia Gonzalez, está diretamente associada à mudança do público da universidade, tá ligado? Que a galera que vem de uma realidade periférica, que está na universidade, mas que mora na favela, que pega ônibus lotado, metrô lotado, que tem problema de sobrevivência financeira, não vai entrar nessa onda de, não, tudo bem, tem que ler Marx em alemão, é como assim? Que porra é essa? Sabe? Tipo, opa, não. Então, beleza, Marx, quero ler Marx, quero estudar Marx, mas assim, para além de uma filologia ultra detalhista das traduções do Capital, das traduções da ontologia do ser social do Lukács, eu quero entender minha realidade imediata, porque eu sofro com precarização do trabalho, eu sofro com transporte ruim, eu sofro com violência policial, na minha rua quando chove, enche e por aí vai. Então, veja, as cotas trouxeram uma mudança importante de público na universidade e essa mudança importante condicionou algumas transformações importantes no ensino e na pesquisa na universidade. Mas tudo isso foi feito num quadro muito limitado. E muito limitado por quê? O caráter da universidade brasileira não se transformou. O projeto da Universidade do Brasil continua sendo uma universidade elitista, aristocrática, predomina o colonialismo cultural, uma universidade que não está voltada para pensar os problemas concretos do Brasil e da classe trabalhadora. Então, a universidade brasileira continua sendo uma instituição alienada, como diria Darcy Ribeiro. A gente não tem uma universidade necessária, uma universidade vocacionada para enfrentar o subdesenvolvimento e a dependência e dar respostas concretas e objetivas para os dilemas da classe trabalhadora. A gente também não tem uma universidade popular, o termo que a UJC celebrizou para descrever seu projeto de universidade. A gente não tem uma universidade que
pensa a classe trabalhadora como sujeito protagonista do país, da produção de conhecimento, tem que se pensar e estruturar a universidade com e para a classe trabalhadora. A universidade, no seu marco de projeto, ela segue a mesma. Aliada a isso, há uma resistência também muito grande na mudança curricular. A mudança curricular da universidade é algo que se arrasta, que é muito difícil, tem muita resistência e tal. Ainda avançou um pouquinho, mas assim, é um negócio que é muito, mas muito engessado. Para piorar, a gente não teve uma revolução no processo de democratização da universidade. Então, assim, entrou mais pessoas da classe trabalhadora, mais pessoas negras da universidade com a política de cotas no período petista, sim. Mas a imensa maioria da classe trabalhadora continua não tendo acesso à universidade. Então, só para vocês terem uma ideia, menos de 20% dos jovens brasileiros fazem universidade. Percebe? Menos de 20% dos jovens brasileiros fazem universidade. Então, a universidade continua afastada da realidade da maioria da classe trabalhadora, pura e simplesmente. Aliado a isso, você tem um processo de política econômica que não garante financiamento permanente e crescente para a universidade, para a pesquisa, para o ensino no Brasil. Então, isso que o Chavoso vai colocar agora. Beleza, veio a política de cotas, em seguida, já em 2015, com o governo Dilma, você tem uma política de austeridade violentíssima que corta a assistência estudantil, aí vem o golpe, aí vem o governo Bolsonaro e agora tem um novo teto de gastos. Então, entra mais pessoas da periferia, mais pessoas pobres e negras na universidade. Esse novo público condiciona algumas pequenas mudanças importantes dentro do espaço acadêmico, só que aí em seguida isso vem uma política de austeridade cada vez mais fodida e aumenta a evasão, porque as pessoas não têm condições de se manter na universidade sem política de assistência e permanência estudantil. O que é assistência e permanência estudantil? Restaurante universitário, moradia estudantil, política de bolsas, política de auxílio ao transporte, política de auxílio na compra de livros, política de auxílio na compra de materiais específicos, a depender da área do curso, sei lá, curso na área de saúde e por aí vai. Então, tipo, as cotas são importantes porque elas causam uma democratização relativa dentro de uma estrutura aristocrática, elitista, antinacional, dominada pelo colonialismo cultural e totalmente de joelhos para os interesses da burguesia brasileira, que é antinacional, antidemocrática e antipopular. Então, assim, sabe, a gente não tem uma transformação estrutural da universidade. A gente tem mudanças importantes na universidade, mas que se mantém o quadro histórico dela com todos os seus problemas, né? Várias coisas absurdas, né? Então, por exemplo, ali dentro da cidade universitária tem o CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, é uma moradia estudantil. O CRUSP ele é uma conquista dos estudantes, né? A moradia estudantil da USP ela não foi criada porque a universidade se preocupou com os alunos que moram longe, ela não está nem aí, né? Como eu falei, ela foi criada para elite, ou seja, pessoas que moram ali ao redor do Butantã ou pessoas que têm dinheiro para alugar ou comprar alguma coisa e morar perto da universidade. Quem vem de longe, da periferia, de outros estados, eles não estão nem aí, para quem é pobre, né? Lá nos anos 60, a USP ia receber atletas para participar lá de Jogos Pan-Americanos, se eu não me engano. Do lado de onde hoje é o CRUSP, tem uma raia olímpica e tem o centro esportivo, né? E o CRUSP foi colocado ali do lado. Na época, foram prédios construídos para hospedar atletas, né? O movimento estudantil ocupou esses prédios. Falou assim, vocês não vão colocar prédios para hospedar atletas temporariamente enquanto tem alunos precisando de moradia. Então, eles ocuparam aqueles prédios, resistiram ali até a universidade ceder e transformar, de fato, aquilo numa moradia estudantil. Ou seja, o CRUSP ele é fruto de luta. Porém, justamente por isso, por ele não ter sido criado por benevolência ou preocupação da universidade, ela sempre precarizou muito o CRUSP. Ela não investe no CRUSP, né? Em vez de melhorar as condições do CRUSP, só piora. Então, o CRUSP são vários blocos, né? Como se fossem uns prédios de CDHU, assim, eu faço essa comparação, que vai do A até o L, né? Então, é o bloco A, bloco B, blá, 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 até o L. Alguns anos atrás, eu acho que 2016, alguma coisa assim, a USP simplesmente expulsou todos os moradores do bloco K e do bloco L. Despejou, com a desculpa de que eles iam usar aqueles prédios para alguma coisa, não usaram, né, pro que eles disseram que ia usar, os prédios ficaram lá abandonados. Ano passado eles fizeram a mesma coisa com o bloco D, expulsaram todos os alunos, que são assim centenas de alunos do bloco D inteiro, falando que ia fazer uma reforma. Essa reforma já está aí durando acho que mais de 1 ano e meio, já foram acho que milhões de reais essa reforma, até hoje a única coisa que eu vi lá foi um muro pintado, enfim, né, e os alunos ficaram sem moradia. Além disso, né, além de expulsar os alunos do bloco K e L,
Os alunos, o movimento estudantil começou a tentar se reorganizar para reocupar aqueles blocos. A resposta da USP foi instalar uma base da polícia militar do lado deles. Então, já circulava dentro da cidade universitária bases móveis da PM desde 2011, que o senhor Alckmin colocou lá dentro, né? Foi firmado esse convênio entre a Polícia Militar, através do governo do estado, e a Universidade de São Paulo para ter bases móveis da PM dentro da universidade, coisa que não acontecia desde a ditadura militar. Então, desde que acabou a ditadura militar, em 1985, a PM não entrava dentro da USP. Ela voltou a entrar no governo Alckmin para reprimir estudantes, manifestações, greves. No ano de 2011, se eu não me engano, teve mais de 70 alunos que foram presos e torturados. A polícia colocou eles dentro de um ônibus, trancou e deixou eles num lugar parado, num calor escaldante, horas e horas e horas. Coisa absurda. Enfim. E aí... esqueci onde que eu tava. Ah, deu do Cruz. Da moradia, então, moradia. aí eles botaram a base da PM, né? E a PM, ela tem feito de dentro da coisas USP. que a USP está fazendo para dificultar a vida de cotistas e de pessoal que não é da elite. E a PM tem feito na USP o que ela faz na sociedade. Reprimido, prendido, torturado, espancado. Tem um amigo meu que foi preso dentro da USP, né? Mais uma vez, essa porra de drogas, né? Porra que eu digo assim, não da droga em si, do uso, mas a desculpa que eles usam, né? Porque eu tava falando agora do enquadro que eu tomei, né, agressivo, né? Porque um amigo meu tava com um beck para o consumo pessoal dele. A gente foi espancado por causa disso, tá ligado? Dentro da USP, o que mais a gente vê é playboy branco fumando maconha na frente da polícia, na frente da guarda universitária. Eles bolam aqui, eu já vi gente bolando na frente da polícia, fumando, a polícia faz que não vê, tá ligado? Agora, esse amigo meu, que é um amigo favelado, tá ligado? Ele foi enquadrado, a polícia pegou ele, bateu nele, ainda prendeu ele, mano. Acusou ele de um monte de coisa, tá ligado? De agressão, de resistência, de não sei o quê. Enfim, sendo aluno da USP, né? E a universidade faz vista grossa pra essas coisas, eles não se pronunciam, eles não estão nem aí, eles deixam rolar. Então é isso, né? É polícia militar lá dentro agredindo estudante periférico, negros principalmente. Estudante sendo expulso do CRUSP, sem contar as condições precárias por si só, né? De chuveiro gelado, falta de internet, falta de fogão. Atraso no pagamento dos auxílios, porque o aluno pobre depende dos auxílios para se manter. E a universidade acha que está de boa atrasar em um mês o pagamento do auxílio. E como que esse aluno paga o aluguel dele se ele depende desse auxílio, né? E várias outras coisas, além dos próprios preconceitos que vêm de professores, que vêm de alunos, que vêm de funcionários, né? Professores falando coisas absurdas. Eu já tive aulas que eu não aguentei ficar na aula, do professor falando coisas assim. E às vezes ele nem tá falando na maldade, ele tá falando coisas de um lugar de privilégio em que ele vive, que pra ele nem tem noção do quanto que aquelas coisas são ofensivas. É nível de eu pegar minha bolsa e falar, eu não vou ficar nessa sala. E sair fora porque eu não quero ficar ouvindo aquilo e também não quero ficar discutindo com o professor, tá ligado? Porque discutir com o professor universitário pode ser uma coisa muito perigosa pra sua vida acadêmica, né? Então, às vezes, você evita e sai fora, tá ligado? Então, infelizmente é isso, né? A USP, ela tem feito várias coisas nesse sentido. Inclusive, a pandemia, ela escancarou demais isso que eu tô falando pra você. A USP, ela tá pouco se fudendo pra nós, tá ligado? A pandemia escancarou isso. Por quê? Porque quando começa a pandemia, se eu não me engano, numa quarta-feira de março de 2020, um estudante lá da minha faculdade, a FEFELESH, ele comunicou à faculdade que ele tinha testado positivo pro Covid. A FEFELESH comunicou a reitoria, comunicou a USP, que comunicou todos os estudantes que na quarta-feira as aulas estavam suspensas e pelo restante da semana. Ou seja, quarta, quinta e sexta, as aulas foram suspensas. Até a sexta-feira, a universidade enviou e-mails para todo mundo falando, vamos começar aulas online a partir de segunda-feira. Então, não teve uma pausa, não deu 5 dias de pausa, começaram o ensino online na segunda-feira. Isso é uma coisa tremendamente absurda em muitos sentidos, tá ligado? Porque todas as universidades, até hoje que eu conversei, tá ligado? Aqui em São Paulo, você conversa com pessoas da Unifesp, da Unicamp, da Unesp. Eu fui pro Rio, conversei com gente da UERJ, da UFF. Fui pra Brasília, conversei com gente da UNB. Fui pra Salvador, conversei com gente da UFBA. Todo mundo fala. Começou a pandemia, a universidade suspendeu as aulas. Durante alguns meses, no mínimo. Ou um semestre, tá ligado? A USP não suspendeu as aulas por 5 dias. E por que isso é problemático? Porque não é todos os alunos que têm condições de ter aulas online. Porque não tem um celular, porque não tem internet, porque não tem um notebook, porque não tem um quarto só seu para estudar. Por N fatores, a universidade não se preocupou com isso. Então, foi. Quem pode seguir as aulas, siga. Quem não pode, se lasque. Veja, gente, eu acho que o exemplo do Chavoso é muito bom, porque ele fala corretamente que a universidade não se preocupou com as condições dos estudantes da classe trabalhadora, dos estudantes pobres, que podem não ter condições de acompanhar como deveriam a aula online.
E aí eu faço uma reflexão maior até. Vejam, se a universidade não se preocupou com as condições desses estudantes, isso significa que a realidade desses estudantes não permeia o cotidiano, a vida do ambiente universitário. Então, assim, se é possível, a nível de direção da universidade, a nível de coordenação pedagógica dos cursos, das pós-graduações, da direção dos centros, da própria reitoria, ignorar a realidade desses estudantes, isso significa concreto e objetivamente que essa realidade não está permeando o ambiente de ensino, de pesquisa, de extensão da universidade. Se não está, isso significa, inclusive, que a própria condição estrutural do Brasil, que forja essa realidade, também não está permeando, mergulhando na vida universitária. Ou seja, o exemplo do Chavoso é sintoma de uma universidade que não está vocacionada para enfrentar os dilemas brasileiros e da classe trabalhadora. Uma universidade que não é forjada, pensada, não funciona para enfrentar a dependência. Uma universidade que não é forjada, pensada para, por exemplo, entender o problema urbano no Brasil, o déficit de moradia, o caos urbano e a necessidade de uma reforma urbana radical e de uma remodelação da relação campo-cidade. Uma universidade que não está fundamentada, estruturada para pensar o que é a histórica violência dos aparatos repressivos do Estado burguês contra a classe trabalhadora como um todo e contra a população negra em particular e, consequentemente, mudar essa situação. Claro que a universidade em si não é ela que muda isso, mas a universidade ela tem uma escolha. Ou a universidade ou ela mergulha nesses problemas ou ela se omite. Ou ela apoia a propósito, tá ligado? Então, assim, a gente tem um projeto universitário no Brasil que é muito caudatário daquele projeto dos derrotados de 1930 e 1932, que é uma universidade que, com focos importantes de resistência, com focos importantes de tentar fazer diferente, mas é um projeto universitário brasileiro que convive com tranquilidade com a condição de país dependente na cadeia imperialista global, convive com tranquilidade e ajuda na reprodução disso. Uma universidade que, grosso modo, é alienada da realidade nacional brasileira e, consequentemente, das condições de vida do povo brasileiro. E uma universidade que está como um peixe no mar, nadando na realidade do colonialismo cultural. Uma universidade que hoje não consegue ser um grande polo produtor de um pensamento nacional crítico que realmente ajude o povo brasileiro a compreender o seu país, a sua história, o seu passado e abra perspectivas de futuro, horizonte de futuro para transformar radicalmente o Brasil. Para a gente pensar esses desafios da universidade brasileira, eu quero deixar para vocês duas recomendações. Uma delas é o livro já citado de Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária, né? O livro que já tem algumas décadas, mas continua, infelizmente, profundamente atual. A gente vai estar bem quando esse livro deixar de ser atual. E o livro Lutar, Criar Universidade Popular. Coloca aí, Maxwell, os dois na tela, por favor. Eu acho que são dois livros importantes para a gente começar uma reflexão crítica sobre a universidade brasileira, sobre o nosso projeto universitário de educação e quais são os caminhos de transformação que a gente deve buscar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.